Estamos nessa sequência de exposição da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a segunda carta. Quero convidar todos a abrirem a sua Bíblia. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, ainda no capítulo 4, agora dos versos 7 a 15. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versos 7 a 15. Assim diz a palavra do Senhor. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, em vocês a vida. Tenho, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito: eu criei, por isso falei. Também nós cremos e por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. Porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Que Deus abençoe sua palavra aos nossos corações. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, porque estamos mais uma vez diante da tua palavra. Agora humildemente suplicamos, ó Deus, que tu venhas nos reduzir, Senhor. Que este homem aqui seja reduzido, teu Espírito exaltado, teu Filho glorificado, que a tua palavra seja exposta com fidelidade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Paulo escreve para a comunidade então de Corinto, abordando várias questões. Ele começa com a sua primeira carta, que oficialmente é a primeira para nós, mas que parece, segundo os historiadores, talvez fosse uma segunda. Paulo já tinha escrito uma carta antes daquela primeira, onde nessa segunda carta, nessa primeira carta, tecnicamente para nós, ele responde questões de uma outra carta, a carta que os coríntios escrevem para ele, questionando algumas coisas. E ele agora então está tentando ajustar, porque ele recebe um relatório que a mensagem dele foi bem aceita de um modo geral, mas havia ainda alguns resistentes com relação, em especial, ao seu ministério. E também, um dos conselhos que Paulo dera na primeira carta é que um determinado irmão que estava cometendo um pecado absurdo, que para muitos era uma relação sexual com a sua madrasta, embora alguns interpretem que fosse a sua própria mãe, e eu sou um que penso que é mais provável que seja essa a interpretação, pela forma como Paulo fala, um pecado que nem entre os gentios se vê igual. E aí a igreja parece que acatou o conselho que Paulo dera na primeira carta e exclui este homem, mas parece que agora este homem está arrependido e quer voltar, e a igreja não quer aceitá-la. E Paulo agora, não, peraí, não foi isso que eu ensinei. Eu ensinei que vocês têm que disciplinar enquanto não houver o arrependimento, vocês têm que disciplinar o pecado, a falha, mas agora ele se arrependeu, então precisa aceitar em amor. Então Paulo fala do pecado, mas ele vai falar depois do perdão e da restauração de um membro da comunidade que havia causado essa tristeza terrível no seio da igreja. E ele destaca então o amor e encoraja a igreja a receber o membro arrependido e ficar com ela. E no capítulo 3, então, Paulo discute a superioridade do ministério do Novo Testamento, do Espírito Santo no Novo Testamento, sobre o ministério da lei. Ele fala que agora a transformação operada é pelo Espírito, através da morte e da ressurreição de Cristo. E Paulo então enfatiza a liberdade que nós encontramos em Cristo e a glória do novo pacto. Então, podemos dizer que Paulo está dizendo que o novo pacto é superior ao velho pacto, e com certeza é.
Isso não desmerece o velho pacto, porque o velho pacto foi feito pelo próprio Deus e havia todo um projeto de Deus por trás do velho pacto. É isso que alguns têm dificuldade de entender. Quando a Bíblia fala que o novo pacto é superior ao velho, não significa que o velho não prestou, não significa que o velho não teve a sua utilidade. Pelo contrário, ele também veio de Deus. E quando você lê a carta de Paulo aos Romanos, em especial os 3 primeiros capítulos, você enxerga isso com muita facilidade. Quer dizer, facilidade para quem tem a mente aberta para a Bíblia toda. Quando você lê a Bíblia presa ao texto, só aquele texto, você tem dificuldades. Mas quando você abre o leque e começa a imaginar, a fazer as ligações, os links entre os textos, aí você enxerga que Paulo está dizendo aos Romanos, por exemplo, que a lei é boa, mas ela condena. Aos Gálatas ele vai dizer que a lei serviu como aio, né? E aio aqui não é aquele tempero como alguns do interior falam, né? O aio não é não. Aio aqui é tutor, é guia, é aquela coisa, aquela pessoa, perdão, que vai dirigir um menor, uma criança até a sua maioridade. Na Bíblia temos alguns, por exemplo, Josias teve um tutor, ele começou a reinar com apenas 8 anos, embora não apareça o nome do tutor, teve. No Brasil, na história recente, né, em relação à Bíblia recente, do Brasil, o nosso segundo imperador, Dom Pedro II, ele teve o seu tutor, que se a minha memória não falha, foi José Bonifácio, e assim vai. Então, os tutores, ou os aios, servem para guiar. Então, o aio não tem valor? Claro que tem. Percebe a questão? Então, quando alguns desmerecem o Antigo Testamento, é porque não estão entendendo o que a Bíblia está ensinando. Que há um projeto de Deus, que passou pelo Velho Testamento, para mostrar o pecado, não salva. Isso é outro problema. Eu ouvi muito de pastores no passado, hoje isso diminuiu, mas no passado eu ouvi muito, no Velho Testamento era salvo pela lei. Nunca a lei salvou. Entenda uma coisa, a lei sempre condenou. Sempre. A salvação sempre se deu pela graça. Então, o Novo Testamento, ele é superior porque ele agora esclarece isso. Ou seja, ele tem mais, eu vou usar uma expressão aqui, mais tecnologia espiritual. Não sei se eu fui claro nisso. Imagina você que tem um carro, né? Eu acho que alguns aqui, tem umas pessoas que são apaixonadas por alguns carros, né? Alguns modelos de carro. Aí você olha a evolução daquele carro, né? Então você pega, por exemplo, um Corolla. O Corolla lá de 1990, que foram os primeiros 90, 80 que chegaram aqui no Brasil, se você olhar hoje, parece que nem parece que são os mesmos carros. A tecnologia mudou. Houve uma evolução. Houve um projeto nas fábricas, ou vários projetos, que evoluíram os carros. Então hoje, por exemplo, você tem um carro popular, que tem mais coisa do que um carro de luxo da década de 70, 80. Então, quando você pensa assim, você olha para a lei, você tem a lei que foi criada, mas havia um projeto. Esse projeto é quem? Cristo. E toda lei apontava para Cristo, e toda lei apontava para a suficiência de Cristo, para a salvação de Cristo, para a obra de Cristo. Esse projeto se concretiza no Novo Testamento, e agora o Espírito Santo termina a obra. Não sei se eu consegui ficar claro, ser claro com relação a isso. Então, nos primeiros 6 versículos do capítulo 3, do capítulo que nós estamos lendo, 4, Paulo defende a autenticidade do seu ministério para o Evangelho, que é uma das críticas que a igreja ainda não tinha digerido muito bem. Eles ainda tinham dificuldades de aceitar Paulo como apóstolo, como pregador do Evangelho. Então ele fala, olha, eu sou frágil. Ele fala da fragilidade humana, ele fala das dificuldades que ele tem, mas essa fragilidade contrasta com o poder de Deus. E aí, quando você volta no texto, em especial, no verso de número 7, ele diz assim, temos, porém, este tesouro. Que tesouro que Paulo está falando? O Evangelho, a pregação. Esse é o contexto da devocional que nós lemos. Temos esse tesouro em vasos de barro. O nosso corpo, o nosso ser. O eu do Paulo, o eu do Antônio. É uma fragilidade. Então, quando Paulo está falando desta forma, ele está tentando nos mostrar que nós devemos entender que pregadores são falhos, são fracos, são pecadores, vão ter problemas, mas estão pregando o Evangelho de Cristo. Estão levando o Evangelho de Cristo.
E assim aprendemos algumas coisas muito interessantes nesse texto. Primeiro aprendemos o valor da alma e do corpo humanos. Paulo começa enfatizando que os cristãos têm um tesouro em jarros de barro, referindo-se ao fato de que, embora sejam frágeis e imperfeitos os nossos corpos em si, mas eles carregam o poder e a glória de Deus. Ele destaca que o propósito de Deus é que a excelência do poder seja atribuída ao próprio Deus. Então Paulo está dizendo, olha, eu sou frágil, eu sou pecador, eu sou falho, eu sou pequeno, porque quem tem que ser glorificado é Deus. Eu costumo, às vezes, quando eu faço a oração antes da pregação, dizer exatamente isso com outras palavras. Não sei se vocês já perceberam, né? Que esse pregador seja reduzido. Eu estou me referindo a mim. Eu seja reduzido para que o Espírito seja exaltado e o seu Filho seja glorificado. Eu repito isso com muita frequência. E quando eu falo isso, e eu não repito só aqui não, nas minhas orações pessoais, muitas vezes, quando estou preparando os meus sermões, é assim que eu oro diante de Deus. Porque eu entendo que eu sou pequeno demais, eu sou frágil demais. Alguns irmãos aqui já me corrigiram, do ponto de vista deles, quando eu termino a pregação e falo, Senhor, eu sei que talvez eu não tenha alcançado tudo, mas eu nunca vou alcançar, porque eu sou pequeno demais. A grandeza de Deus é magnífica. Creio que Ele fala exatamente o que tem que falar, isso aí é tranquilo, mas eu continuo sendo pequeno. Então Paulo está dizendo exatamente a mesma coisa com outras palavras. Nós temos um tesouro maravilhoso, que é o Evangelho. Então Paulo destaca que o propósito de Deus é que a excelência do poder seja atribuída ao próprio Deus. Na parábola da dracma perdida, que é uma das passagens que demonstra a tese de que uma alma vale mais que todo mundo, a gente entende que nossa alma tem muito valor, mas nosso corpo é pequeno. Nosso corpo é nada. Claro que nossa saúde é importante, claro que é. Vivemos dias onde infelizmente estamos valorizando o corpo, mas e a sua alma? Como é que está a sua alma? Conheço pessoas, e nós temos pessoas aqui no nosso meio, aqui no nosso bairro, em nossa comunidade, em nossa igreja, que tranquilamente fazem os seus exercícios 3, 4 vezes na semana, às vezes mais, mas não vêm a um culto na semana, não leem a palavra de Deus, não buscam a palavra de Deus. Paulo fala a Timóteo que o exercício físico não tem valor algum. Que é isso? Não é, quando Paulo fala isso, você tem que entender o contexto. Ele está falando para alguém no sentido espiritual. De que vale as suas caminhadas, as suas corridas, o seu esporte para a sua alma? Eu não estou falando do seu corpo. Eu não estou falando da saúde das suas artérias. Eu não estou falando da saúde do seu coração. Eu não estou falando de você trabalhar para evitar, né, um ataque cardíaco. Não estou falando isso. Nós temos que tomar muito cuidado com a nossa saúde, é óbvio. O irmão Robson está ali, louvado seja Deus, está lá. Né? 2 stents, não é isso? 2 stents, uma cirurgia, né? Um momento difícil na vida dele. Ficou internado alguns dias. E é bem complicado isso. E ele tem que se cuidar um pouco mais agora, né, Robson? Vai ter que se cuidar um pouco mais. Mas o que eu estou falando? No sentido físico. Então, quando o Paulo fala que o exercício não tem valor nenhum, ele está falando isso. Tá certo? Nós que vivemos alguns dramas, acompanhamos o drama da perda do nosso irmão Fábio, por exemplo. Eu estive lá num dia antes do falecimento dele, havia paz no coração dele. E a Daniele vive testemunhando isso. Havia paz no coração dele. Havia paz. Por quê? Porque a alma estava preparada ainda que o corpo não. Então temos que entender isso. Nosso corpo diante da nossa alma não tem valor nenhum. A beleza do seu corpo, todos nós vamos envelhecer um dia. Todos nós vamos ficar feios um dia. Uns mais. Mas todos nós. Não adianta. Isso não temos como escapar. Agora nossa alma tem uma beleza sem igual. E Cristo morreu por isso. Então quando Paulo está falando isso dessa forma, me faz pensar no valor da alma e do corpo humano. Ou seja, você está valorizando o seu corpo? Você está se cuidando do seu corpo? Que bom! Mas você está cuidando da sua alma? Como está o seu cuidado com a sua alma? As 3, 4 vezes que você vai na academia, na semana, você tira para ler a Bíblia, orar, para estar com os irmãos, para obedecer a palavra. Você está entendendo onde eu quero chegar?
Pastor, o senhor está fugindo do assunto? Não estou fugindo. Eu estou mostrando que Paulo está falando com clareza. Isso aqui é frágil. Isso aqui não tem valor nenhum. Por mais bonito que seja. Nós homens temos um problema sério. Homens agora no sentido do gênero, do sexo, né? Nós muitas vezes somos atraídos pelo olhar. Eu vi um testemunho do pastor Cláudio Duarte e ele deixou claro, não sei se a esposa dele fica chateada, né? Eu casei com a carcaça da minha mulher. Ele falou desse jeito. Casei com a carcaça. E muitas vezes isso acontece. Muitas vezes eu estava em casa, namorando, quando eu namorava com a Lucilene, eu ficava em casa pensando, meu Deus do céu, será que eu estou sendo atraído fisicamente? Apenas fisicamente? Era inevitável. A mulher é linda até hoje, vocês imaginam com 18 anos. Né? Era um problema sério. Eu ficava, meu Deus, será que é só a carcaça? Então, tudo isso a gente precisa avaliar. Agora, hoje nós envelhecemos. Ela casou com um atleta, que a bola mudou de lugar agora. Normal. Temos que tomar esse cuidado. Nosso corpo é muito valioso, precisamos cuidar dele. Mas a nossa alma tem um valor maior ainda. Você cuida da sua alma. Segunda coisa que eu aprendo nesse texto: somos dependentes do poder de Deus. Somos dependentes. O ser humano, de um modo geral, se vangloria do que faz. Paulo falou, olha, eu prego essa coisa maravilhosa que é o Evangelho, que essa é a mensagem central desse texto, mas eu já preguei nela. Por isso eu estou numa mensagem secundária agora. O ser humano, ele tem essa mania. Paulo olha, eu prego esse Evangelho, esse tesouro está nesse vaso aqui, ó, de barro. O ser humano fez coisas incríveis. Ele criou máquinas com uma complexidade tremenda. Para Deus não é nada, mas para nós, né? Nós já chegamos à lua. Tem gente que não acredita. Tudo bem, é o direito que você tem. Quem não acredita, louvado seja Deus por isso também. Tem gente que acredita que a terra é plana. Tudo bem, eu vou respeitar você. Não estou discutindo sobre isso aqui. Se você acredita ou não, e aliás eu fico triste porque a imprensa e os meios de comunicação às vezes fazem certas coisas com esse tipo de pessoa que eu não concordo. Porque é o direito deles pensar diferente. É o direito. Né? Não podemos fazer o que a Igreja Católica fez, que durante 14 séculos o mundo pensou que a Terra era o centro do universo. A imprensa hoje, em algumas vezes, está fazendo o papel da Igreja Católica. Quando alguém fala uma coisa diferente, ela não quer saber. Ela acha que tudo é uma verdade absoluta, sendo que muitas vezes não é. A única verdade absoluta é espiritual, que é Cristo. O resto o homem tem que estudar, tem que sentar. Eu assisti um estudo sobre o aquecimento global e eu fiquei encantado com aquele estudo. Só que naquele estudo, os estudiosos mostraram que o aquecimento global é natural. Que nós não somos responsáveis diretamente pelo aquecimento global. E eu nunca tinha parado para pensar nisso. Por quê? Porque ninguém mostra. E aí eu fui estudar sobre o assunto. Tem mais gente que pensa sobre isso do que vocês pensam. Tem doutores formados em climatologia que pensam isso. E aí eu fiquei, pastor, eu só concordo? Eu não sei ainda, eu estou estudando. Não sei quem está com a razão. Mas eu queria ouvir o outro lado. Só isso. Eu só queria ouvir o outro lado. Então, por favor, quando eu abro essas brechas assim, de terra plana, de essas coisas que eu acabei de falar aí, que eu já até esqueci, não quer dizer que eu acredito não, queridos. Só estou mostrando o respeito que eu tenho que ter com quem pensa às vezes diferente de mim. Mas mais do que isso, eu quero mostrar que todo o poder é de Deus. Nós não somos nada, absolutamente nada. O homem, ele criou os grandes telescópios, que conseguem, aliás, os telescópios interessantes. Há uns 3 anos atrás, um telescópio fez uma descoberta, que não dá para eu abrir aqui muito, pelo tempo que a gente tem, que põe em xeque a teoria do Big Bang. Olha que coisa interessante. Isso ninguém fala, porque põe em xeque a teoria do Big Bang. Que parece que todo o universo foi criado ao mesmo tempo. Um telescópio, feito pela ciência humana, pelo ser humano. E o que dizer do microscópio? Né? O que dizer desse aparelhinho que você consegue ver, né? Que descobrimos tantas coisinhas, tantos serizinhos minúsculos que nos matam, que trazem doenças, mas também podem nos curar, que podem fazer bem. Podemos ver que o homem é tremendo em sua força e sua majestade, mas ele não chega aos pés de Deus. O que a palavra de Deus diz sim, que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs.
Paulo, então, descreve as dificuldades e tribulações que ele enfrentou e que os cristãos enfrentavam. Mas ele ressalta que essas aflições são passageiras e não devem ser comparadas à glória celestial. Ele vai falar isso mais adiante. Ele enfatiza que mesmo diante das adversidades, os cristãos não precisam desanimar. E não vão desanimar. Por quê? Porque ele tem algo maior. E eles são dependentes do poder de Deus. Por isso ele diz lá no verso de número 8: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. E ele continua no verso 10: levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Ou seja, somos dependentes do poder de Deus. Terceira coisa que eu aprendo nesse texto: não podemos esperar muita coisa dessa vida. E não quero ser pessimista aqui. Quando Paulo escreve isso, está com seu coração cheio de paixão pela obra de Deus. Seu corpo já tinha sido dilacerado, castigado algumas vezes. Ele sofreu castigos. Ele muitas vezes ficou debilitado. A sua visão já estava prejudicada, talvez até por causa das surras, talvez nem era uma doença natural. Mas ele não desistia da luta. E tudo isso ocorria porque sua visão espiritual era mais aguçada do que a física. Ele não olhava para as coisas desta vida como se fosse algo a ganhar aqui, mas ele esperava por algo maior. Sabe qual é um erro que nós cometemos? Esperamos demais desta vida. Queremos elogios aqui nesta vida. Eu acho interessantíssimo que as pessoas que eu mais admiro, no meio teológico, no meio como pastores e líderes, são pessoas que no seu tempo foram até mal vistas. E hoje eles são bem vistos. Hoje pessoas que cometem os mesmos pecados que eles combatiam, por exemplo, Charles Spurgeon, pastor batista, século XIX, ele foi expulso da denominação. Ele foi expulso. Porque ele simplesmente atacava os extremos. Ele não concordava com o chamado hipercalvinismo e não concordava com o chamado arminianismo. E ele atacava todo mundo. Atacava veementemente. E hoje, arminianos e calvinistas admiram Charles Spurgeon. Hoje todos admiram. Mas não sabem o que está por trás da história de Charles Spurgeon. Que morreu em depressão. Que morreu isolado. Praticamente em exílio na França. Porque a sua denominação, a nossa denominação, não o queria mais. O que dizer de A.W. Pink, citei agora na classe de doutrina, pastor que na Austrália foi expulso de 2 igrejas. Uma por ser calvinista demais, outro por ser arminiano demais. Que coisa linda. Pregar a palavra traz isso. Pregar a palavra traz esse problema. Porque a gente confronta os extremos também. A gente confronta aqueles que têm dificuldade de caminhar sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. E são 2 homens que eu admiro demais. O que dizer de Isaías? Agora vamos para a Bíblia. Quem deu crédito à nossa pregação? 40 anos pregando o Evangelho. E ninguém levantou a mão para dizer eu aceito. Ninguém. Por isso ele diz, quem deu crédito à nossa pregação? Mais de 2.000 anos, quase 3.000 anos depois, eu me converti através do livro de Isaías. Amados, somos frágeis, sim, mas carregamos um poder maior e não precisamos esperar muita coisa desta vida. Não espere elogios desta vida. Não espere pompa nessa vida. Paulo também menciona a ressurreição de Jesus e a esperança que isso traz aos cristãos. Eu espero a minha ressurreição. Eu preguei o capítulo 15 aqui, foram 4 sermões naquele capítulo, que é um dos capítulos mais incríveis. Eu falei que se eu fosse pregar o capítulo 15, eu ia ficar pelo menos 1 ano pregando. Dá para fazer um sermão a quase um versículo ali, ó. Com tamanha profundidade que Paulo ressalta a majestade da glória eterna, a majestade do novo corpo, do corpo que não vai carregar mais doenças, que não vai carregar mais dor,
do corpo que não vai carregar mais angústia. Este é o corpo que nós devemos esperar. Você tem esperado por isso? A sua esperança está nesta vida ou em outra vida? A sua esperança está neste mundo ou em outro mundo? E por fim, aprendemos que Jesus é a nossa grande esperança. Jesus é a grande esperança para o apóstolo. Ele vivia para o mestre o tempo todo, era isso. Porque ele sabia que era dele que emanava toda a esperança. É de Cristo que exala todo o perfume. Paulo encoraja então os coríntios a perseverarem na fé, olhando não para as dificuldades presentes, não para os problemas desta vida, mas para a recompensa eterna que os aguarda. Gente, quantas vezes Paulo fala isso? 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tessalonicenses, capítulo 4 e 5, Filipenses. Das 13 cartas de Paulo, eu creio que umas 7, ele cita constantemente essa eternidade. O versículo mais famoso da Bíblia termina dizendo o quê? Para que tenhamos vida eterna. E as pessoas não se atinam para isso. Se lembram que Deus amou o mundo. Que coisa linda. Se lembram de um amor que nem interpretam da maneira correta. Se lembram de um amor que nem é da forma correta. Mas se esquecem que o principal que esse amor oferece é a vida eterna. Paulo afirma a importância, ele reafirma a importância de fixar os olhos nas coisas invisíveis e eternas, ao invés das visíveis e temporais. Para onde está a sua visão, meu amado? Para concluir, somos frágeis em nossa composição. O pecado nos fragiliza ainda mais. Precisamos mais e mais sermos dependentes do poder de Deus, para que possamos nos manter firmes nesta caminhada, sabendo que não podemos esperar muito desta vida, mas temos uma vida eterna, garantida pela obra maravilhosa de Cristo. Diante de tudo isso, devemos buscar a perseverança, uma perseverança da nossa fé, confiados na força que vem de Deus. Meu amado, minha amada, quero desafiar você a ouvir, a olhar além das circunstâncias, a olhar além desta vida, a fixar os seus olhos na recompensa eterna e não nas dores do presente. Pense nisso, que Deus possa completar essas palavras em cada coração, que o nosso olhar seja para a eternidade, que a nossa visão seja para a vida eterna, e que a nossa esperança seja do corpo transformado para a honra e glória do Senhor Jesus. Que Ele nos abençoe. Vamos orar. Ó Deus bendito, como eu sou frágil também, Senhor, talvez muito mais frágil do que Paulo. Talvez eu não suportaria 1/3 das aflições e sofrimentos que o Teu apóstolo sofreu. Mas ainda assim, ó Deus, o Teu Evangelho precioso está em nossos lábios. Obrigado por isso. Então, complete estas palavras nos corações que acabaram de nos ouvir aqui e aqueles que ouvirão a gravação depois, Senhor. Pai amado, Pai querido, que possamos verdadeiramente ouvir a Tua voz. Que pessoas possam se render aos Teus pés. Que pessoas possam, ó Deus, estar aos Teus pés completamente. Revestidos, ó Pai, do Teu imenso poder. Nos dê paz, nos dê direção a cada dia. Esteja conosco neste dia, que tudo o que for feito aqui seja para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Eu oro hoje e sempre em nome de Jesus. Amém e amém.